Bom dia para todos. Eu vou iniciar aqui uma série de alguns vídeos sobre as aulas que têm sido dadas durante 20 anos pelo psicólogo Paul Bloom, cidade de Toronto, sobre introdução à psicologia. Ele escreveu um livro chamado Psyche, a história da mente humana, The Story of the Human Mind. E esse livro foi recomendado pelo Schwartzman na sua coluna quase que diária na Folha. E eu tive a ocasião de estar nos Estados Unidos recentemente e aproveitei para comprar o livro lá e lê-lo. E eu achei que ele é realmente uma iniciação à psicologia atualizada, interessante e didática. Ele tem um método que eu considero fundamental para a assimilação das aulas pelos alunos, que é apresentar uma teoria, explicar em termos compreensíveis do que se trata, e em seguida, isso que é importante, dar um exemplo de aplicação ou relatar um fato onde fique clara a atuação dessa teoria. Isso é muito importante e corresponde muito àquilo que em literatura representam as citações. Você está fazendo análise de um romance, de um conto, de um poema, de uma peça de teatro, você enuncia um achado que de preferência seja seu e depois demonstra a validade desse achado num trecho citado da obra. Então as citações são importantes e as citações funcionam como funcionam aqui os exemplos que ele dá de aplicação dessas teorias. São muitas vezes exemplos até pessoais, jocosos, não é? De maneira que o livro foi interessante. E eu vou procurar fazer com que esses resuminhos que eu vou apresentar também sejam interessantes. Principalmente para quem ainda não leu em inglês, não é? Porque o livro não foi traduzido, ele é recente, é de 2023, e há alguns interessados que me pediram para que preparasse esses vídeos, né? Eu, em particular, 2 brasileiros que residem em Nova York, o Ivan e a Celeste, e minha filha Juliana, que está cursando agora psicologia e pretende futuramente trabalhar com a psicologia, né? Então, a esses em particular são dirigidos os vídeos, mas eles podem ser úteis a qualquer professor, principalmente professor. Por quê? Porque vão tratar do funcionamento do cérebro não apenas nos adultos, mas também nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Então é muito importante saber como funciona o cérebro deles, como funciona a mente deles, para poder atuar como professor ou como formador dentro de casa, não é? Uma vez que vocês vão ver quão importante é a formação que a criança deve receber no ambiente em que vive. Tá? Então eu mesmo aprendi coisas interessantes e eu terei muito prazer em transmiti-las para vocês, servir de intermediária. Não é? Então, ele, como eu disse a vocês, o Paul Bloom sempre conta alguma anedota curiosa para introduzir ou para demonstrar as questões. Ele começa o livro com uma espécie de anedota. São dois ETs que conversam entre si. Esse exemplo que ele vai dar desses 2 ETs é um pequeno conto de ficção científica de Terry Bisson. Ele, toda vez que ele cita algum texto, ele dá depois a referência bibliográfica. Eu não vou dar as referências, porque a minha apresentação não é científica, é apenas coloquial, não é? Mas eu vou citar o nome dos autores desses exemplos. Então, esse Terry Bisson escreveu
o diálogo, descreveu o diálogo entre dois ETs. E um pergunta para o outro: ué, esses dois ETs estão viajando pelo universo, procurando encontrar seres sensíveis, seres que sintam, tá? Seres que sintam. E, e em um certo momento eles encontram o ser humano nessa sua viagem. E um pergunta para o outro: mas do que são feitos os seres humanos? E o, o interlocutor responde: são feitos de carne. Carne? Ué, não tem dúvida a respeito disso, não. Nós retiramos uma série de exemplares das diferentes partes da Terra e levamos a nossa nave e fizemos os testes necessários. Descobrimos que todos eles são feitos de carne. Ué, é impossível. Como que se explicam, então, os sinais de rádio que eles emitem? Como é que se explicam as mensagens que eles enviam aos outros astros, não é? Aos outros astros e aos outros planetas, às outras estrelas? Eles usam a, as ondas de rádio para conversar. Mas os sinais emitidos não saem deles. Os sinais emitidos saem de máquinas. Ué, então eles fizeram as máquinas? Foram eles que fizeram as máquinas? É a essas máquinas que nós temos que contactar? Sim, eles fizeram as máquinas. É aquilo que estou tentando dizer a você. A carne fez as máquinas. Ah, isso é ridículo. Como é que uma carne pode fazer uma máquina? Você está me levando a querer acreditar numa máquina, numa carne que tenha sensações, numa carne que sinta? Sim, sim. Então, essa foi a resposta, foi a conclusão a qual chegaram esses dois ETs. Né? Então, nós seríamos feitos de carne, mas uma carne que sente. Vamos ver como é que sente essa carne, a partir dessa anedota, começando desde o comecinho, né? Que permite explorar, descobrir, entrar um pouco nesse mistério da carne que sente. Né? A carne que sente, assim que o ET nos definiu. Então, o primeiro início é ver como é feito o neurônio, né? Como é que os neurônios funcionam. Então, de fato, o cérebro é feito de gordura e sangue. E as células que são diferentes daquilo que nós chamamos neurônios, que nós estamos acostumados a considerar neurônios. Metade do cérebro é composta de células outras, que são chamadas células da glia. Glia, em grego, significa cola. São células que suportam, que limpam, que nutrem e, de uma certa forma, que colam os elementos que compõem o cérebro. Então, por isso se chamam células da glia. Agora, então essas seriam as outras células. Mas nós estamos interessados, então nos neurônios. Os neurônios é a base biológica do pensamento. A base biológica do estudo dos neurônios se chama, então, neurociência. Neurociência. Todo mundo já viu a representação gráfica de um neurônio. Infelizmente, o meu desenho aqui é pequenininho. Eu vou tentar mostrar a vocês. Vamos ver se consigo.
Pronto, vocês conseguiram. Então, ver o neurônio aí representado. O neurônio ele é composto pelo núcleo, por células que constelam esse núcleo, que nós já mencionamos, por uma série de diramações do seu corpo que se chamam dendritos. Também a palavra provém do grego significando ramos, galhos. Depois, uma espécie de rabo, de cauda, chamado axônio, dividido em segmentos, todos eles revestidos por mielina, isso é importante, que transmitem impulsos neurais. E as terminações desses axônios, né? Cada neurônio tem um axônio, então as terminações desses neurônios se chamam terminais do axônio. Terminais do axônio, que são outros dendritos. Então, essa é a figura de um neurônio esquematizada. Eu vou repetindo então. Eles têm um núcleo, eles têm mantém as células vivas, que contém o núcleo, e o próprio núcleo contém cromossomas que participam na constituição do DNA. O corpo do neurônio, o corpo dessa célula grande que contém o núcleo, coordena os inputs de outros neurônios, dos vários, que trazem mensagens dos sentidos, trazem impulsos dos diferentes sentidos. E as informações que são trazidas através dos dendritos que eu já mencionei a vocês. Tá? Dendritos são uma espécie de braços que se juntam uns aos outros e que carregam esses impulsos neurais. Tá? Bom, naturalmente eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o funcionamento complexo desses neurônios, mas só para dar uma ideia, não é? Quer dizer, os axônios é importante saber que esse canal mais comprido, revestido de mielina, é importante. E é muito importante a mielina, que seria uma espécie de tecido gorduroso que envolve esses axônios e que funciona como uma isolação, de um cabo elétrico, tá? Você isola o cabo elétrico dentro desse tecido, em geral, que parece uma borracha preta, né? De maneira que isola o corpo do axônio e protege esse corpo do axônio. Então, muitas vezes, há doenças que implicam na rarefação dessa mielina. Tá? E quando essa mielina é danificada, esse tecido gorduroso que envolve os axônios, surgem problemas de percepção, problemas de dificuldade de pensar. Né? Então, é importante saber que essa mielina é um tecido protetivo. Então, o neurônio comunica com os outros neurônios e, eventualmente, em certos casos, com órgãos e músculos. Tá? Então, essa é a apresentação bem esquemática do Alguns neurônios são ligados aos sentidos e tiram a sua informação do mundo externo. São
neurônios motores. E consegue, então, trazer informações sobre o quê? Sobre, vamos dizer que você toque alguma coisa quente, né? Então, imediatamente você pode sentir dor. Isso por quê? Porque você tem neurônios que transmitem essa sensação, tá? Outros neurônios, que são chamados de interneurônios, eles não conectam diretamente com o mundo externo. Eles conectam-se um com o outro, tá? É através dessa conexão entre um e outro que se dá o pensamento. Então, aqui tem então, outra, né, vamos dizer assim, outra questão, não é, que ele chama de puzzle, né? Uma questão a ser solucionada. Vamos ver. Quando os neurônios conversam com outros neurônios, ou quando neurônios se conectam com o mundo, a comunicação deles ou é completa ou então não existe. Porque os neurônios disparam ou não disparam. Olha só que interessante, essa informação a gente não tinha, né? Ou eles funcionam ou eles não funcionam. Então ele usa a expressão fire, que em inglês é disparar, não é? Ou dispara ou não dispara. É como se fosse a bala de um revólver, né? Pelo fato de você apertar o gatilho com mais força, que faz com que a bala vá mais rápido, né? Ela tem a sua velocidade determinada. Mas o o que é graduado, o que é gradativo, é a percepção. É a percepção que você tem a partir desse disparo neuronal, né? Tanto a percepção quanto a ação que segue a percepção, eles são gradativas. É como se você sentisse a diferença entre você tocar um prato morno ou um prato quente, né? Você, você pode levantar o dedo de uma vez ou pode simplesmente deslocar a sua mão em cima de um prato morno, né? Então, qual é a explicação disso? A explicação é que de neurônios tem certas maneiras de representar a intensidade da experiência e a intensidade da ação. Dessas respostas, uma das aplicações desses meios é o número de neurônios que disparam. Tá? Então, um número N de neurônios corresponde a uma experiência moderada, enquanto que um número N vezes 100 desses neurônios responde a uma experiência intensa. Tá? Então, nós temos aí uma mudança nas respostas dadas às ações dos neurônios. Tá certo? Bom, descoberta uma questão muito interessante a respeito dos neurônios no ano de 1800. Vejam vocês como é antiga essa procura, não é? Nós já vimos que os neurônios conversam um com o outro quando o axônio de um comunica com as dendrites, os dendritos ou as dendrites de outro neurônio. Mas os neurônios, eles não se tocam. Isso é importante. Esses dendritos, que são as diramações na extremidade do axônio, não se tocam quando os neurônios conversam entre si. Existe um intervalo, um pequeno intervalo entre o axônio de um neurônio e as dendrites de outro neurônio. E esse pequeno intervalo
chama-se sinapse. Vocês já ouviram falar muito em sinapse, não sabiam que era o intervalo. E o que faz com que ocorra a conversa entre um neurônio e o outro, passando pela sinapse, é assim chamada uma sopa química. Não é uma centelha elétrica, é uma sopa química. Tá? Isso é interessante, muito interessante, porque foi descoberto que, então, nesse ano 1800, que quando os neurônios disparam, os axônios soltam uma substância química, que é chamada como neurotransmissor. Olha quantas vezes vocês ouviram falar em neurotransmissor? Aí, é uma substância química disparada pelos axônios, né? Expelida pelos axônios quando eles se juntam às dendrites de outro neurônio. Tá? Isso é muito importante. Isso é algo que não se conhecia, não é? Se sabe agora. Pensava-se muitas vezes que fosse um fenômeno elétrico, a comunicação entre um neurônio e outro, mas é devido a essa química chamada sopa, que é um neurotransmissor. Para vocês que eu vou mencionar algo que nós teremos ocasião de ver em seguida. Algo referente a esses neurotransmissores. O efeito das drogas é justamente que atua sobre os neurotransmissores. O efeito das drogas atua sobre essa sopa química que une um neurônio ao outro. Tá? Só estou adiantando isso para vocês verem como é importante a função desses neurotransmissores e como as pesquisas chegaram a essa conclusão. Só quis adiantar isso para vocês aguardarem e saberem como funcionam as drogas junto ao... Muito bom. Então, continuamos aqui. Diante desse exemplo mencionado, os neurotransmissores podem ser excitados ou inibidos, tá? Podem ser excitados, intensificados ou inibidos. Bom, vou dar um exemplo agora real e mencionado pelo autor, de como a descoberta que é um veneno que os indígenas da América do Sul usavam nas suas caçadas, esse curare interfere nos neurotransmissores e faz com que a caça, no caso deles, a caça fique completamente imóvel, uma vez que o animal é ferido com a flecha que foi imersa numa solução de curare. O animal, a caça, fica completamente imóvel. E essa imobilidade é resultado da ação exercida pelo veneno sobre os neurotransmissores. Felizmente, ela não, quer dizer, esse veneno não foi transferido ao corpo dos caçadores, né? Simplesmente limitou-se a matar a caça, e quando eles comeram, então, a caça, não ficaram envenenados nem imobilizados, né? Não teve esse efeito, senão já teriam morrido todos, né? Então, adiantando, hoje em dia nós temos um remédio que implica em concentração de atenção, que é às vezes indicado para alunos que não têm a atenção necessária nos seus estudos, não é? Como a Ritalina. A Ritalina é que
intensifica a ação dos neurotransmissores, tá? Então, só se chegando aos dias de hoje. Eu disse a vocês que o livro foi escrito em 2023, então ele é bastante atual, né? Bastante atual. Agora então nós vamos ver a diferença que existe entre o funcionamento do cérebro, em termos da ação desses neurônios, e a mente de um computador, o funcionamento da mente de um computador. Dentre as várias semelhanças que estão sendo continuamente levantadas, né, ou propostas para o futuro, entre essas duas instâncias, o Paul Bloom menciona uma que pouca gente conhece, que é interessante, é uma diferença que há entre a mente do computador e a mente humana. A mente humana opera, trabalha simultaneamente em paralelo, enquanto que os computadores trabalham em série, em continuidade, em série, não em paralelo. Essa é uma diferença muito interessante, uma diferença explorada cientificamente entre a mente de um computador e a mente humana. Um exemplo prático, quer dizer, não como efeito dessa questão de atuar em paralelo ou atuar em série, mas uma diferença concreta que se manifesta num exemplo. Diferença essa entre computador e mente humana. Vejam só o exemplo. Vamos dizer que você esteja conversando sobre a memória, sobre aquilo que você lembra, e você pergunte para alguém, um conhecido seu, uma experiência passada. Sobre uma experiência passada. Muito. A pergunta que você vai fazer pode alterar a lembrança da cena. Menciono na pergunta. Pode alterar em quem vai responder a lembrança, a memória da cena em questão. Se você mostra para alguém um filme e em seguida você pergunta, você reparou as crianças que saíam do ônibus da escola? A pessoa a quem é feita a pergunta se esforça e tem que lembrar que do qual saem as crianças, mesmo que não tenha havido ônibus nenhum nesse filme. Tá? Então isso mostra que certas questões, quando há uma insistência em quem as faz, ou quando há repetição por parte de quem as faz, certas perguntas podem levar à criação de falsas memórias. Pronto. Os computadores não trabalham desse jeito, tá? Você pode procurar, então, uma centena de vezes pelo ônibus da escola num computador, ele jamais criará uma falsa memória, tá? Aí um exemplo de que há uma diferença entre da memória humana e da memória do computador, tá? Mas existem, porém, casos em que a mente humana é, sim,
comparável ao computador, tá? Funciona assim como um computador. Por exemplo, os processos de informação, que são aplicados pela mente humana são, de fato, computação, tá? Nós sabemos que esse filme consagrado aí sobre o Alan Turing, não é, que era o criador inglês do computador dos computadores que permitiram acelerar a vitória sobre os nazistas, né? Ele chamava de o cérebro de computador, tá? E o computador de cérebro, tá? Só que o estudo da computação pode nos informar sobre a psicologia. Os estudos da mente podem nos ajudar a criar melhores computadores mais complexos. E uma das perspectivas da inteligência artificial é de se chegar a construir computadores que sintam, quer dizer, computadores cada vez mais próximos das características da mente humana que agora os diferenciam da mente humana. Então, esta é a apresentação inicial sobre o funcionamento dos neurônios e as consequências. Agora, do ponto de vista formal, nós sabemos também, nós estamos bastante habituados a ouvir falar das partes que compõem o cérebro, né? As partes que compõem o cérebro. Só para recordar, as partes são as seguintes: a medula, que controla funções automáticas, como batimentos do coração, pressão sanguínea. O cerebelo, que se implica nos movimentos, na postura, de movimentos e certos aspectos da linguagem. O hipotálamo, que está envolvido em questões como fome, sede e sexo. O sistema límbico, que implica nas emoções. O hipocampo, que implica e está ligado à memória. E a glândula pineal, que modula o ciclo da produção da melatonina. Portanto, a operação sono e acordar. E ela foi importante no passado, quando Descartes a considerou esse de passagem entre o corpo e a alma. Essa glândula pineal é objeto de estudo particular, não é? Muito bem. Então, aqui estão as partes do cérebro. E nós sabemos que o cérebro tem um lobo frontal, ele tem um lobo parietal, um lobo occipital, ele tem uma área primária para a visão, uma área primária para a audição, ele tem uma para a sensorialidade, né? Sensorialidade somática. Então, só para ter a noção agora do cérebro em sua totalidade, não é? Em sua totalidade, e terminar com um livro que vocês com certeza vão mencionar, que é um livro do Oliver Sacks, chamado O Homem que confundiu sua mulher com um chapéu. Tá? Um chapéu. O que era isso aqui? Era um exemplo de lesão do cérebro, que levava
levou, no caso contado pelo Oliver Sacks, a uma doença chamada agnosia, ou seja, desordem da percepção. Tá? As pessoas que, porventura, sofrem de agnosia, eles podem ver bem, mas falhar em reconhecer os objetos que vêm. Eles veem esse conjunto, mas não conseguem reconhecer as partes. Então eles podem, inclusive, ver as partes, mas não sabem reconhecer como as partes compõem o todo. Então, ou vem o todo e não sabem discernir as partes, ou vem as partes e não sabem aglutinar ao todo. Então, está aí o exemplo, né, da mulher que confundiu, do homem que confundiu a sua mulher com o chapéu, que mostra o funcionamento dessa prosopagnosia. Quer dizer que a agnosia é a desordem da percepção, e aqui prosopagnosia é a dificuldade em descortinar o rosto. Né? Prosopon, em grego, é rosto, cara. Né? Por isso há o título justificado. Né? Então, quem sofre dessa doença pode reconhecer até rostos, mas não sabe de quem são esses rostos. Esquece. Eu já vi essa pessoa, não consigo me lembrar de quem é esse rosto. E não é apenas um lapso momentâneo, mas é uma falha na percepção. Tá? Então, essa falha mostra também a diferença que haverá, e que nós veremos mais tarde, entre sensação e percepção. Tá? Nós teremos ocasião de comentar a diferença entre sensação e percepção. Então, eu vou falar aos poucos, mais ou menos meia hora toda vez, para que a coisa não fique cansativa. Né? Que a coisa não fique cansativa para vocês e que, pelo contrário, permita aos poucos descobrir umas coisinhas interessantes. Vocês desculpem se houver alguma falha na tradução, que eu estou traduzindo diretamente do inglês, às vezes eu posso oscilar um pouquinho, né, na tradução do termo, tá certo? Eu posso utilizar a forma inglesa e não a brasileira, mas eu me corrijo. Né? Eu tenho procurado me ater à nomenclatura brasileira. Então, por enquanto, essa primeira partezinha de introdução está feita e nós veremos em seguida os capítulos cada vez mais intensos, né? Ele vai começar a abordar a questão da consciência, e isso é muito importante, né? A questão da consciência, que foi, vamos dizer assim, o estímulo para ler o livro. Eu estou curiosa em saber como é que vem a ser conceituada essa consciência, desde a antiguidade até os nossos dias. Será o próximo capítulo e eu terei o prazer de apresentar a vocês. Eu espero que tenham aproveitado um pouquinho essa interpretação.